Oi, pessoal. Que bom ter vocês aqui conosco. Hoje a gente está gravando mais uma edição do Bittencourtcast, que é o podcast do Grupo Bittencourt, consultoria com 40 anos de experiência no desenvolvimento, gestão e expansão de negócios e franquias. E eu tenho o prazer de falar hoje com a Andrea Kohlhaas. Ela é presidente da BB, e a gente está numa loja aqui para conhecer a operação e principalmente conhecer a história da Andrea e os desafios e toda a trajetória da Bibi. Andrea, obrigada por nos receber. A primeira pergunta que eu tenho para você é para que o pessoal conheça um pouco mais de você, sua trajetória, empresa familiar, contar um pouquinho sobre isso. Bacana. Então, Carol, aí, muito obrigada aí pelo convite, né? A Bittencourt, eu acho que quando a gente começou a estudar varejo lá atrás, né? Nós temos aí 76 anos de história, mas a nossa história com varejo, com franquias, é 17 anos, né? 17 anos que a gente deu o primeiro passo. Então, a gente começou a participar dos congressos que a Bittencourt aí, né, organizava, né, antes da primeira franquia aí nascer. Então, a gente foi buscar conhecimento aí com a Bittencourt, inclusive, né, os primeiros livros e indicações aí também vinham aí do pessoal da Bittencourt, né, então uma grande honra aí a gente participar com quem também já foi professor pra gente, já trabalhamos também aí em consultoria, né, é bem legal. Mas assim, a minha história, né, eu sou terceira geração de uma família empresária, de uma empresa familiar. A Bibi nasceu em 49. Nós somos uma das marcas de calçados mais longevas do Brasil. No infantil, nós somos os pioneiros, então nós somos os primeiros, né, a trazer, né, a começar a fazer calçado infantil. Começamos aí com 35 pares por dia, oito pares no interior do Rio Grande do Sul. E há 17 anos, então, que nós estamos com essa história, né? E eu, desde pequena, né, eu sabia que meu mundo era administração, né? Eu sou, na nossa família aí, né, nós somos 3 mulheres, né? Então, eu sou a primogênita, eu sou a mais velha, né? Hoje no negócio tem a minha irmã, mais nova também, né, que é diretora de marca e varejo. Meu pai hoje está no conselho, então, desde que eu assumi a presidência, há 12 anos aí nós fizemos toda essa questão. E eu tenho, né, muita história aí de certa forma, de empreendedorismo, né, dentro também da empresa, porque ajudei a desenvolver a internacionalização lá atrás, né, por muitos anos liderei esse projeto, também liderei o projeto de franchising, né, eu fiquei quase 10 anos à frente, hoje são 17 anos aí de história, então ajudei a liderar também esse projeto aí por muitos anos dentro do negócio. Passei por diversas áreas, né? Mas eu sempre brinco que na minha adolescência, de certa forma, eu participei de muito voluntariado, né? Então tinha aqueles clubes de serviço, né, social na cidade. E desde então, né, fui presidente de clube de serviço, né? Participava, né, de conselhos de criança, não sei o quê, dentro das prefeituras também na época, né? A época que o pessoal me convidava. Então, antes mesmo, né, de entrar para a faculdade, quando eu ainda estava terminando o ensino médio, eu acabava de domingo a domingo sempre tendo alguma atividade, né? Além de muito esporte, né? Porque a gente foi educado, né? Nossos pais sempre investiram muito em educação e também uma educação aí com esporte, né? O meu pai sempre foi um amante aí do tênis, né? Olha que legal. Hoje eu jogo beach tênis, né? Eu sou uma beach tenista, né? O E pessoal uma maratonista, eu acabei de também saber. também tô agora, né, na meia maratona, né? Que tem começado agora nos últimos anos, mas sempre corri também, né? Por muitos anos, joguei vôlei, né? Então, né, mais ou menos essa história, e fui para esse lado de administração de empresa, né? E depois até vou ser coautora, eu acho que a tua mãe também vai ser coautora do Ah, Mulheres no das mulheres, Franchising, né? isso. Então ali eu falo um pouquinho também, né, dessa jornada. E falando, é uma jornada, assim, claro que a gente não consegue colocar muita coisa ali, mas uma jornada aí de muita intensidade, de muita dedicação, de muito amor, de muita construção, né? O próprio, acho que varejo, a gente ir para varejo lá atrás foi
uma escolha muito corajosa, né, Super que corajosa. a empresa teve, porque a gente entendia de indústria, né, e vendia somente para multimarcas. Hoje o varejo aí de franquias já representa 42% da nossa produção, né? Então algo que era zero, né? Hoje a gente vê tudo isso, né? E com potencial ainda de crescer mais, né? E também, né, em 17 anos, né, essa a oportunidade de estar próximo Do do consumidor. consumidor, né? Que a gente fazendo uma governança de uma rede de franquias, a gente tem essa oportunidade e até para as nossas decisões elas ficam mais assertivas também, né? Como Com indústria, né? certeza. Isso é uma grande vantagem que a gente vê hoje e o quanto, né? O varejo mudou, quanto o comportamento do consumidor mudou, né? Assim, 76 anos, né? A gente vê a evolução também do calçado, do conforto do calçado, da moda das crianças, né? A gente em 17 anos deu uma revolução também na questão do nosso modelo de negócio, né? A gente quando abriu a franquia era tinha uma expectativa do modelo de negócio trabalhar somente a questão do fluxo físico, né? Uhum. E hoje, né, é A totalmente experiência, tudo. diferenciado do que quando a gente começou e a gente teve que se adaptar e evoluir junto aí, né, Com o mercado, com com o o mercado, consumidor. né? Antecipando aí toda também muita coisa. Perfeito. E, Andréia, você falou um pouco da questão do propósito, de trabalhar com as crianças, e isso é muito forte na Bibi, né? Desde a fundação, acho que o Marlin tinha muito essa questão de cuidar dos pezinhos, né? Uhum. E a sustentabilidade. Conta um pouquinho de como é que é esse propósito e como é que ele reflete hoje em tudo que vocês fazem. Inclusive, essa visão social que você teve de trabalhar com as crianças, eu acho que é um pouquinho dessa sementinha que seu pai deve ter plantado desde pequenininha, né? Sim, não, com certeza. Eu acho que a sustentabilidade ele é um valor, né, para nós, né? Então, hoje, né, se a gente foi pioneira, né, num programa que se chama Origem Sustentável, até das entidades mais voltadas para calçado e para matéria-prima, né? Nós fomos as pioneiras, né, a ser certificadas lá atrás. Esse ano vamos ser recertificadas pela 4ª vez no diamante, né, que é o selo máximo, né? Mas a gente fala que isso é consequência, né? É uma consequência de uma série de iniciativas que a gente já faz há muito tempo, né? Na questão econômica, ambiental, social e cultural, né? Nós temos aí como missão da marca contribuir para o desenvolvimento feliz e natural da criança. Então, há muitos anos a gente desenvolve toda a cadeia de fornecedor, né? A gente pode ver aqui na loja, né? Não sei se o pessoal vai conseguir, mas a gente, né, coloca desde 49, só a longevidade, né, já é um sinônimo também aí de sustentabilidade, porque envolve governança, envolve uma série de outras questões, mas a gente tem toda a questão também ali do não tóxicos, né? Então, calçado livre de Sim. substância tóxica, né? Então, mais proteção também para as crianças. E só para ter essa questão, a gente precisa de um desenvolvimento enorme de todos os fornecedores, né? Tecnologia. Porque a indústria de calçado, nós somos uma grande montadora de Uhum. calçado, né? São diversas peças, diversos componentes, matérias-primas que vêm de diversos fornecedores. Muitas famílias, muitas indústrias envolvidas também por trás, né, da nossa indústria de calçado. Então, né, e a gente, depois da pandemia, nossa missão estava muito voltada nosso propósito estava igual à nossa missão, e pós-pandemia a gente revisitou, né? Inclusive fizemos um workshop com 30 líderes aí do nosso negócio, muito inspirado também no livro do Simon Sinek, né? Uhum. Do Comece pelo Porquê. E a partir daí a gente revisitou e evoluiu o nosso propósito para fazer o bem. Né? Então a gente deixou o contribuir para o desenvolvimento feliz e natural da criança como missão, e fazer o bem para gerar boas lembranças, fazer o bem um passinho por vez para o nosso propósito. E por que isso? Né? Porque a gente começou a descobrir, né, em diversas histórias com todos os públicos que a gente se relacionava, que a gente buscava relações ganha-ganha. Né? Uhum. Inclusive, né, na pandemia foi um dos grandes exemplos, nós somos uma das poucas empresas calçadistas que não demitiram, né, naquele período, né?
até o trabalho que a gente fez com o fornecedor quando voltou, né, todo o consumo também, né, a gente acabou depois tendo um retorno bem legal, né, em entregas, né, não tivemos tanto problema de entrega como muita gente teve, né, até porque a gente teve uma postura bem bacana de também Cadeia, né? manter, né, todo mundo em dia naquele período, né, mais desafiador, que ninguém sabia de nada, né, então, e isso é uma prática que vem há muitos anos, né, desde a nossa origem, essa empatia, né, com todos os públicos que a gente se relaciona, e aí por isso que nasceu, não, vamos ter que evoluir o nosso propósito para fazer o bem, para gerar boas lembranças. Então, essa busca constante aí de equilíbrio, né, com todas os públicos aí que a gente se relaciona. É uma história muito bonita, assim, a gente falou um pouquinho da gente ter participado lá do começo e a gente fica muito orgulhoso de ter contribuído, mas principalmente a gente olha para as empresas e fica imaginando tudo que foi passado, tudo que foi construído, 79 anos, você disse? 76. 76 anos. É incrível, sim, a gente fica muito feliz e orgulhoso por vocês também. E, Andréia, nessa evolução que você comentou, né, dessa decisão corajosa de ir para o varejo, culminando depois na entrada do franchising também, explica um pouquinho por que corajosa e quais os desafios que vocês enfrentaram, né, para chegar no varejo, e o que de valor trouxe para a marca e inclusive para os franqueados, né? Conta um pouquinho sobre. Bom, aquele era um período que a gente estava visualizando uma comoditização das marcas, né, da indústria, na multimarca. A gente tinha um mix completo para as crianças, de calçados, até em pesquisas, né, com o consumidor mostrava, mas eu preciso disso, eu não encontro, mas isso não chegava na ponta, né? Então chegava só o que o lojista achava que tinha que comprar da nossa marca. E aquilo, né, nos intrigava bastante, né, nos incomodava bastante. E aí, né, a gente começou a pesquisar, né? A gente também fez benchmarking com algumas marcas que já estavam mais do feminino, também em franquias, né? No internacional, né? Em viagens também no internacional, a gente via, né, que para construção, para fortalecimento de marca, era importante ter os templos da marca, né? Ter todo um ambiente aí de experimentação, né? Algo diferenciado nesse sentido. E a gente não vamos encarar isso, né? Então, o multimarca era atendida por representantes, né? E daí tu falava também com lojistas multimarca, todo mundo, não, isso não vai funcionar, né? Do conflito de canais, fica todo mundo conflito meio de com canal, medo, né? shopping center também, né? Não, isso não vai funcionar. Então, assim, o meu pai tinha uma frase, né? A gente utiliza até hoje, né? Na cultura da empresa, mas a gente teve muitos, né? Em momentos como aquele, né? De mudança, muitos inimigos à vista e os aliados foram vindo atrás, né? Olha só, é verdade. E a gente realmente não, nós acreditamos, nós vamos fazer acontecer, né? Porque quando a gente mergulha também para um projeto como esse, né? Vai ter atrito eventualmente, né? E aí a gente Tem que lidar tem que com lidar, ele, né? E tem que enfrentar isso, né? Às vezes vai cortar alguém aí no processo também, né? Vai cortar. Então, aqui um canal não vou poder vender mais nesse primeiro momento para entrar tudo isso, né? E a gente hoje vê, né, que convive, né? Inclusive a gente tem trabalhado fortemente também clusterização, né? Mix mais aí também por canais. E ao longo desses 17 anos a gente vê só como a marca, né, como um todo cresceu, né? E muito bacana também, né? Porque o público infantil normalmente era a mãe que sabia o número, né, das crianças, mas a gente até em eventos corporativos a gente às vezes encontra, né, executivos, né, homens, né? Eu passei esse final de semana numa loja da Bibi, né? Um pai, né? Uma vez até me mostrou, olha aqui, ó, eu tenho cadastro lá na Bibi, o pessoal da loja aqui fica me mandando, né? Informações, né? E tudo mais. E gente contando experiências, né? Positivas, histórias bacanas, né? Que teve com as nossas consultoras. Então, né? Uma outra É um página, mindset né, que a gente tem, é um vai outro virar. mindset bem legal. Muito bom. E você falou um pouco sobre essa evolução das lojas, né?
E aí antes da gente começar a conversar, você me mostrou uma loja incrível que vocês construíram, Bibiland, certo? Mibilé. Uhum. Conta um pouquinho sobre o porquê que vocês criaram essa nova experiência de loja, e o que que tem nessa loja que eu fiquei encantada. Então, quando começamos com franquia, né, nosso piloto foi em um shopping center, né, então, desde o início, inclusive a loja, ela foi, a primeira loja em shopping center, ela tinha o dobro do tamanho dessa de hoje, né, então, são aprendizados, né, até foi uma loja própria que a gente inaugurou inicialmente antes de começar no segundo semestre a franquear, mas a gente, né, fez o piloto, era o dobro, né? E junto com o projeto, a gente, na frente da nossa sede, no Rio Grande do Sul, a gente, né, também fez uma loja enorme de bibi, né? Então, daquele projeto arquitetônico. E fazia 17 anos também, né? A gente até, inclusive, na época, um pouquinho antes de pandemia, estava no nosso projeto, aí nós precisamos reformar essa loja, né? Foram sendo feitos retrofits internos, mas, né, como um todo, a gente não fez. E aí agora, né, com muito mais, né, bagagem, né, de varejo, né, com muito mais também conteúdo, né, a gente estava um ano trabalhando nesse projeto, né, então a gente inaugurou 29 de março no Rio Grande do Sul, um dos caminhos aí para ir para um dos melhores pontos turísticos aí, cidades turísticas do Brasil, que é Gramado, né? Todo mundo gosta também aí de ir para a Serra. A gente inaugurou a Bibiland, né? Então a gente está operando também um café dentro dessa Bibiland. Tem vários brinquedos aí para criança, né? Muita experiência legal aí, né? Tem também um cantinho ali, né? Da história, né? De alguns marcos da nossa história que a gente coloca ali também para criança. E é uma grande oportunidade aí das famílias, né? Entrarem dentro de uma caixa gigante de sapato, né? Por acaso por fora, né, o layout é uma caixa gigante do sapato da Bibi. Então, as famílias e as crianças têm essa oportunidade de entrar e ter uma experiência incrível Efetivamente e, por entrar no acaso, universo da marca. comprar um calçado também, né? Por acaso, daí também É podem isso. comprar um calçado. A gente tem visto muito esse movimento da experiência, né? E a transação, que no final, no passado era o principal, vira consequência, exatamente isso. Uhum, E a sim. gente falou um pouco também sobre serviços no varejo, né? O fato de ter um café lá dentro, o quanto isso mantém e aumenta a permanência do consumidor na loja. Uhum. E conta um pouco do resultado. A gente ainda é recente, porque a loja foi inaugurada 29 de março agora, mas a gente tem um mês completo que foi o mês de abril. Então, comparado com esse retrofit com né, a operação anterior, com o retrofit, 80% aí de crescimento, né? A gente já teve aí Incrível. nesse primeiro mês, né? E aí a gente vê muita gente, né, depois dando feedback, ou muita gente que ainda não conheceu, eu quero conhecer, né? Então, e alguns outros estados, né, que também divulgou aí vídeos, né, pessoal, mas a gente precisa Traz para cá! traz para cá, né, uma Bibiland para cá também, né, então bem bacana aí, né, Não, super. resultados. E conta um pouquinho também sobre essa experiência com franchising, né? A gente falou sobre o mindset de virar mindset da indústria para o varejo. Franchising também é outro bicho, outro negócio. Você traz um franqueado para frente da operação, abre um pouco a mão do controle, mas entende que tem benefícios muito grandes, né? Uhum. É um sistema que a gente é apaixonado. É, conta um pouco dessa experiência também, por favor. É super desafiador, né, também aí a questão do franchising, mas também super recompensador, né, a gente aí vê, hoje a gente tem lojas lá em Manaus, né, Amazônia, né, até aqui no sul do Brasil, né, existem franqueados, e seria, né, para a gente como rede operar, né, com tanto desafio, né? Então, esse olhar de dono, né, que o franchising permite, né, que entende o local, né, que entende aquela comunidade, né, que está trabalhando, né, eu acho que é fantástico, né, especialmente quando a gente tem bons franqueados, Exato. né, que tem o perfil realmente para esse empreendedorismo aí, né, acho que é uma forma de crescer bem bacana, né, um é interdependente do outro,
né? Então, mas a gente gosta muito desse sistema, tá feliz, né? Mas tem um desafio, eu acho que a gente foi, quando a gente iniciou, logo no primeiro ano, o foco, né? A gente acaba entrando sem muita estrutura, né? Então, o foco acaba virando mais expansão, né? Inicialmente. Mas hoje, depois com 17 anos, aí eu posso dizer que hoje a gente é uma escola de empreendedorismo também, né? Então a gente ajuda aí formar muitos empresários, né, ajudar também. Só esse ano, por exemplo, nós estamos aí, né, tem franqueado aqui, né, assistindo também o podcast aí, né, mas nós estamos com o plano de desenvolvimento, o PDF, plano de desenvolvimento de franqueado, plano de desenvolvimento dos líderes dos franqueados, né, e do supervisor também, né, porque hoje a gente também está tendo multifranqueados, então aí também ele tem a figura, né, desse supervisor, então a gente também tem buscado também clusterizar mais todo esse atendimento, então sempre estão evoluindo, né, mas a gente acaba impactando, hoje é uma rede que já gera mais de 800 empregos também, né? Então, 17 anos era zero, então hoje já são mais de 800 pessoas, né, que têm família aí também, né, né, a gente junto com os franqueados, né, nós criamos essa rede que tem essa importância hoje também aí. E essa é uma visão muito real, assim, do franchising, de que você impacta vidas, né? Uhum. A gente vê muitas empresas que começam a nascer e ficam com esse foco muito na expansão e entra todo tipo de franqueado, o foco é em vender franquia, mas e depois, né? Sim. A gente vê esse movimento, a gente não compactua com ele, porque depois essas famílias ficam ali, fecha a loja e perderam o investimento de uma vida. Então, essa visão do impacto social, inclusive, do franchising, Uhum. é fundamental, né? Com E certeza. aí, E hoje também a gente vê alguns assim que, né, hoje até estão multifranqueados, que também tem mais unidades de bibi, né, mas também esse crescimento do profissionalismo, né, do próprio, sim, começou talvez às vezes, eventualmente tem um ou outro, começou com uma lojinha da bibi, né, mas hoje ele já tem uma redezinha, né, uma rede, né, que ele já tem também um certo tamanho bacana, né? E a gente vê essa própria evolução dele, né? Na questão de estrutura, né? Que antes era o próprio franqueado direto e, sim, né? Que ele vai vira ali crescendo. quase que um gestor de uma rede, né? Sim, sim. É, Tem uma franqueada que agora, né? A filha dela, então, também está assumindo, né? segunda geração do Que a franchise. gente conheceu pequenininha, né? E agora já, né? Já fez faculdade, daí, né? Tá operando as duas operações que ela tinha, né? Então, bem bacana isso, né? Super. Somos adolescentes ainda, né? 17 anos, né? No franchising, né? Mas com certeza vamos ter muita história aí. Com Queremos também ter certeza. muita sucessão aí, né? De geração para geração aí no franchising também. E vocês estruturam esse processo de sucessão? Vocês têm alguma A coisa gente, mais? a gente tem trabalhado muito agora em programas mais específicos, né? Tem para todos, tem para consultor, mas a gente tem focado, né, em programas específicos mais para o franqueado, mais para o gestor, gerente de loja mesmo e também supervisor. Então a gente está trabalhando nesse momento, porque assim são poucos cases ainda De segunda geração. de segunda geração, ainda é poucos, né? São 17 anos de rede, a gente começa a ter algumas, né, algumas situações já eventualmente de algum filho, né, entrando. Mas, assim, a operação em si já é um laboratório, né? Sim. E essa segunda geração entrando, já respirando o negócio, é muito saudável também, né? Com certeza. E Mas não aí, temos aí a idade, por exemplo, um boticário, que eu acho que já são, né, mais de 4 décadas, né, que aí já acaba tendo, né, muito um volume maior, né, mas certamente logo logo a gente já vai estar precisar, né? Porque sim. as gerações estão chegando, né? Você falou um pouco até da sua filha querendo entrar, né? Sim. Então, é aquela coisa, né? Já cresce dentro da empresa, já respira esse universo, já se encanta pelo propósito, e aí já pensa, já começa a sonhar em operar.
Então, essa visão de longo prazo é muito linda, assim, de ver também. E Uhum. uma coisa que você estava falando sobre o desenvolvimento dos franqueados, né? Ano passado, no Be Connected, você estava lá com alguns franqueados também, Sim, né? E a sim. gente fica muito feliz de ver que também o evento acaba servindo também como um momento de aprendizado, de revigorar a visão Uhum. de negócio, não só da franqueadora, mas dos franqueados Sim, também. sim, não, isso é bem importante, né? Eu acho que até num dos primeiros que a gente tem incentivado, né? A franqueadia também é o BeConnect, né? Fazendo uma propaganda aqui para o pessoal do Bittencourt, né? Também legal. E esse ano até a gente, como prêmio de ouro, Sim. né? A gente deu para melhor do ano passado do Multi-Unit lá em Ah, Las que legal, Vegas. que incrível. Então, eles foram num grupo, daí uma outra franqueada, que é multifranqueada também, acabou então investindo nela mesma e foi também, né? Então, bacana também o interesse, né, que a E gente se está vendo de desenvolver. mais franqueado, né, que além, né, do que a gente, né, promove, que eu acho que tá sendo de bastante qualidade, mas também estão também ajudando a buscar, né, outras visões, vendo o que está acontecendo também no mercado americano, né, que tem muitas franquias, e aqui mesmo em eventos como o de vocês, né? Acho que ajuda, né, como um Ampliar a todo, visão. né, ampliar a visão e colaborar também, né, para a gente, né, nos ajudar a desafiar e a construir, né, mais coisas legais aí para a rede. E aí também já não é a primeira vez que vocês ganharam o Top 25 do franchising brasileiro, sempre com uma história para contar. Dessa vez a gente premiou as franqueadoras ousadas, né? Uhum. Me fala um pouquinho de como é que é o impacto dessas premiações dentro da rede e para vocês, o que que significa A receber esse gente, reconhecimento? para nós temos um sininho, nós temos sininho também na loja, né? As É, nossas lojas ABB, então a gente brinca, nós temos o programa de endomarketing lá do clima de festa, né? Então a gente comemora, né? Então quando a gente recebe também internamente, a gente bate o sininho lá, né? O pessoal aqui, as boas comemorações nas lojas, então é sempre um orgulho muito grande, né? Claro que a gente não busca trabalhar para prêmio, mas sempre que sim. a gente recebe, né, um reconhecimento que a gente gosta bastante. Nós agora fizemos um retrofit pós-pandemia, né, porque com estúdio, com gravações, com live aqui, live ali, né, a gente meio que fez uma bagunça muito boa em toda a administração, né? Toda a administração foi colocada de pernas para o ar. E a gente teve que fazer um retrofit que ficou muito legal lá na empresa. Então, a gente fez uma arena no centro, com uma copa, né? Para o pessoal se encontrar, né? Lá no físico. E tem o sininho, né? Tem nossa árvore, porque nós queremos pintar o Brasil e o mundo de laranja. Então, tem Sim. umas árvores fictícias, embora a gente está, né, num local que tem lago, que tem floresta, uma grande floresta hoje com árvores que são plantadas por franqueados, né? Em momentos especiais. E aí a gente bate o sininho também lá para comemorar. E nós fizemos um túnel do tempo, né? Na entrada também do nosso negócio. E aí a gente tem lá as nossas conquistas, né? Então, o troféu aí, a premiação foi colocada lá Ah, que legal. nas nossas conquistas aí, com muito orgulho, né? Na entrada aí da nossa administração. É muito bonito e a gente fica orgulhoso também de ver essas marcas no palco recebendo. É um trabalho grande que a gente faz de pesquisar e de reconhecer, identificar efetivamente as empresas que fazem a diferença. E a Bibi traz isso de maneira muito forte. E a ousadia, né? A Uhum. ousadia de impactar o mercado. Vocês foram pioneiros em trazer vários produtos, né? O skate tênis. Skate tênis, sim. Então, tem muito essa questão da inovação, né? O Ninho de Inovação é um grande laboratório que vocês têm de novas ideias. Conta um pouquinho sobre O o ninho, Ninho. o ninho de inovação, ele tem um grande objetivo, né? É a gente estimular a inovação, né? Em toda a rede.
Então, hoje, desde fornecedores nossos podem participar, né? Todos os colaboradores internos, né, da nossa indústria, bem como toda a rede de franquias, né? Franqueado, colaboradores também podem participar. Eventualmente, a gente faz pontualmente alguns, né, grupos daí que com consumidores, né? A gente já fez aí alguns projetos com fornecedores, mas esse do Ninho é uma plataforma, então, todo mundo pode mandar ideias, né, nessa plataforma. A gente trabalha com 6 temáticas, mais ideias de grupo de melhoramento contínuo, que daí é muito voltado ali para coisas de curto prazo, né, que acontecem em produção. Mas são 6 temáticas, assim, bem amplas, né, sobre produto, por exemplo. Então, desde pessoas que estão como fornecedor dentro da indústria ou no varejo pode dar ideia sobre produto. Quem sabe que a gente não faz isso, né? E a governança desse ninho é feito por um comitê de inovação que a gente tem, então, que se reúne todo mês. Os retornos dessas ideias é meio que tipo em 24 horas tem que dar algum retorno. Se isso se dá para implementar rápido, né? Porque eventualmente vem ali, tem uma pessoa que vai filtrar e vai conversar com as áreas, né? Que é uma das pessoas que fazem parte aí do comitê, que a gente tem uma governança 2 em 2 anos alterna, né? Também essas pessoas. Então é bem bacana, né? Eu acho que o resultado disso é nos últimos anos aí tem um prêmio também da revista Amanhã, e nós estamos ficando nesse ranking das campeãs da inovação. Inclusive no ano passado nós ficamos em 17º lugar das campeãs da inovação da região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Primeira no setor de calçados, nós ficamos, né? Ali tu vai encontrar gente da Dell, da Whirlpool, né? De Joinville, grandes indústrias, né? Gerdau tá ali, Tramontina tá ali, Renner tá ali, né? Que tem sedes, né? Na região sul. Então, bastante orgulho, mas é um resultado, né, de tudo isso, né? E todo ano a gente tem um plano estratégico mais a longo prazo, mas a gente tem um anual. Então, na revisão do ano, a gente já parte com algumas iniciativas estratégicas, que também acontece a governança pelo Ninho, onde a gente vai estudar ou vai buscar implementar, né? Então, querem, por exemplo, a Collabs, né? Tinha lá o projeto para o ano passado e existia, né, um grupo trabalhando aí, que Collab e tudo mais, para desenvolver, né? O projeto do skate tênis era um outro, né, acabou também, né, sendo reconhecido de inovação, né, mas levou 9 meses, né, para desenvolver dentro do que a gente queria, né, então trabalho com fornecedor, então muita coisa bacana a gente fez nos últimos anos aí, estoque avançado, né, com essa questão do digital hoje, né, que a gente tem trabalhado, né, hoje as meninas aqui de loja estão trabalhando também com aplicativo, né, de CRM, que também, né, apoia nessa jornada digital com o consumidor, nesse relacionamento com o consumidor, na venda também digital, né? Porque hoje a gente aqui oferece também esses serviços de conveniência, né? Que a gente iniciou, na verdade, esse projeto em 2016. 2017 a gente começou uma escadinha de colocar isso, então antes de pandemia, em 2018 a gente já estava com todos os estoques de loja dentro da nossa plataforma de online, né? Então, a questão de inovação aí a gente trabalha a inovação, né? Que pode ser desde a melhoria, né? A questão de sustentação e também a disrupção, né? De mercado, né? Eu sempre digo que eu acho que a gente entrou, né? Nós somos disruptivos em 49, quando a gente foi a primeira indústria de calçados infantis aí do Brasil. Também acho que fomos disruptivos, né? Quando a gente foi a primeira rede, né, de franquias de calçados, né, infantis também aí do Brasil, né, através aí do franchising, né? E acredito que também temos sido disruptivos nessa questão ali de 2016, 2018. Também já está pensando no comércio unificado, no nome, né, em estar trabalhando plataformas e começar a inserir outras, porque hoje a gente já tem os clique e retire loja antes de pandemia. Nós já tínhamos isso, né? O cliente já tinha essas opções, né, de poder comprar online, retirar, sair faturado, né, ou da loja mais próxima, né?
Isso antes de pandemia, isso sem saber que a gente teria uma pandemia, e isso só cresceu, né? Foi uma das frentes, embora hoje representa 12% digital, né, no sellout de toda a rede, mas isso representava menos de 3, Sim. né, em 2019, né? Então a gente viu que exponencializou, foi 4 vezes mais, né? Essa parte aí do digital, e a jornada digital do cliente hoje é muito forte, né? Que Sim. antes desse período, até hoje todas as lojas têm Instagram, têm as suas redes sociais, né? Estão fazendo venda por ali, estão fazendo live, estão, né? Então vários pontos de contato aí, né? E essa Para visão, conversar né? com o cliente, né? Essa visão antecipada de integração de canais, do Omni, pioneirismo mesmo, de novo, né? A gente ainda vê empresas se perguntando: será que vale a pena integrar, trazer o clique e retire, ship from store? Uhum. A loja hoje, de fato, é um grande hub, né? O Sim. consumidor, a ideia é trazer o consumidor para dentro, né? E gerar essa conveniência. E tudo se retroalimenta, né? Uhum. Porque ele vai, olha no digital, compra na loja, ou olha na loja, compra no digital. E isso para os franqueados é, também é disruptivo, né? Com Porque certeza. essa adoção Uhum. de todo o processo, a Porque gente. é isso, aquilo que a gente falou dos inimigos à vista, É, desalinhados à prazo. Quando a é, gente começou a falar lá em 2016, o que tinha de inimigos, sim, né? E aí, tanto é que a gente conseguiu realmente ter adesão 100% da rede, foi com a pandemia. Porque tinha gente, não, esse projeto aqui não me coloca. Pode me desplugar, não me cadastra, não configura para eu participar. E depois de pandemia, todo mundo não pode me colocar, né? Então, é uma prova é, também, né, das mudanças. E infelizmente, né, na dor ali, todo mundo é isso. Ou acabou. aprende pela dor ou aprende pelo exemplo, Sim, né? E minha sim. mãe fala muito isso. Ela fala: É, vocês têm que aprender com exemplo. ah, é isso aí. E é isso mesmo, né? A adoção inicial é mais dolorosa, né? Mas quem é o pioneiro e quem começa antes tem um ganho muito mais rápido, né? Uhum, E isso no franqueado é muito legal, né? Integrar de fato e trazer o franqueado para esse processo do Omni, né? uhum. Você falou um pouquinho sobre a mudança do comportamento do consumidor, né? Como que vocês costumam acompanhar isso, né? Antes era a mãe que vinha para a loja, ela comprava, a criança ficava meio sem ter muito o que fazer, mas hoje a criança participa muito das decisões, né? Ela Uhum. influencia muito e é influenciada muito também. Conta um pouquinho sobre isso. Você falou do espaço instagramável que vocês criaram na Sim, sim. loja. Bom, aqui hoje, então, o PDV nesses 17 anos, né, o ponto de venda físico, ele se torna super estratégico, né? Então, ele acaba, né, não só o físico, né, atendendo um fluxo físico, mas também um fluxo digital. E a gente, desde que a gente entrou, né, no varejo lá atrás, como são lojas pequenas em shopping center, a gente entendeu que tinha que trabalhar uma experiência fantástica, né? Então, desde cedo a gente trabalha com os balões, as bexigas, né? Aqui Uhum, em São Paulo, que o pessoal fala, né? Então, às vezes tá passeando no shopping, tem muita criança, né? Com as bexigas da uhum. Bibi, né? As crianças podem ser tatuadas à base d'água, né, também, né? Então as crianças gostam também dessa interação aqui dentro de lojas pequenas, né? Então tendo esse atendimento fantástico, as meninas, né? Estão preparadas também para contar história, né? Para ajudar, né? Os pais a calçarem as crianças, né? A poderem, né? Porque normalmente a compra do infantil ela é muito mais demorada que Sim. a compra adulta, né? Porque a gente está, às vezes, principalmente final de semana, tá atendendo uma família, né? Vem a criança, vem irmão, hoje tá vindo pet junto, vem vó, vem o pai, né? E aí tu olha, a loja tá cheia, mas às vezes tá para comprar para uma criança. E você falou do É, pet, né? Isso é sim, outra coisa. Hoje, nós estamos também aqui, né? Essa coleção aqui com uma coleirinha também, né? Que também é feito combinando, né?
produtos também, né, da criança, então também estamos aqui com essa opção aí também, né? Atendendo todos os públicos de Estamos fato. testando, porque hoje a criança também tem pet, as famílias também Uhum. têm pets, né? Então E também são da estamos. família, né? Sim. Eles são parte da família, de fato. E esse projeto novo, ele está com o Instagramável, de um ícone, né, da Bibi, que vem evoluindo, né, mas a gente tem um ícone desde a década de 90, né, que é o roller, né, um produto super vendável, né, o nosso roller, que é o Instagramável, um baita de um bibizão, né, na frente da loja, né, a criança entra, né, tem o tapetinho, que pode sentir os pais, inclusive, né, o conforto, né, da Bibi, que a gente trabalha com tecnologia, da tecnologia Physioflex, mas o conforto que a gente trabalha para proporcionar para a criança é o conforto de como se estivesse andando descalço. Porque a melhor coisa do mundo é a gente chegar em casa, tirar o sapato, ficar descalço, né? Então esse é o conforto que a Bibi busca desenvolver, né, através de tecnologias e uma série de coisas para o calçado, né? E nessas lojas a gente tem, né, tanta personalização, né? Tem produtos que pode colocar, né, também o nome da criança hoje em dia. As crianças adoram esse projeto novo Pula-Pula. Pula-pula, gente, tem um pula-pula, Tem uma o caminha Pula-Pula, elástica, né? deve E ser aí tem incrível. também o da Lego, né? Que pode também fazer brincar, né? Com essa questão aí de pecinhas, né? Num painel aí de madeira, né? Ficar desenhando com esses painéis de certa forma, né? Então tem bastante atividades, mesmo numa lojinha de 30, 35 metros quadrados aí, né? A gente busca. Dá para fazer, né? A gente vê que dá para criar essa experiência em Sim, qualquer espaço, né? Basta ter a inteligência de como construir, entender muito a jornada do consumidor, fazer muita pesquisa, né? Entender o que que é importante e ter inteligência na construção da loja, né? É importante as pessoas entenderem que dá para fazer, com né? certeza. E Andréia, olhando para o futuro, né? O que que vocês estão planejando para a Bibi no futuro? Sua visão de um pouco de longo prazo para a marca? Então, no nosso ecossistema aí a gente tem toda a parte de indústria, né, que hoje a gente emprega 1.150 pessoas, né, e tem toda a governança também aí de um varejo que a gente tem essa visão de comércio unificado, né, então de que não é só né, um público, mas que a gente enxerga que a jornada digital como um todo já é grande, né, até né, no 2019 a gente não tinha aplicativo de CRM, né, ali que as próprias consultoras tinham esse relacionamento ou faziam venda com o cliente, atendimentos, né, via WhatsApp, e hoje isso já é 22%, né, de impacto, né, era zero, né, então até personalizações, né, quanto era zero, hoje, né, já tem um percentual, né, dentro da venda da rede, né? Então são tudo coisas que também a gente vai adaptando no portfólio mesmo da marca, nessa questão de lifestyle. Mas a gente tem trabalhado para pintar o Brasil e o mundo de laranja, né? Então essa é a Esse é o visão, objetivo. essa é a nossa visão aí, né? Nós enxergamos na própria América Latina, né, um potencial para a gente buscar no mínimo 100 lojas aí, né, em vários países de América Latina. É claro que aí passa por um outro perfil, né, não é aquele franqueado unitário, né, alguém que vai também desenvolver um trabalho numa região maior ou num país como um todo, dependendo do tamanho do país, né. Então a gente acaba tendo que ser mais criterioso também e porque também é um outro capital de giro, né? Envolve importação, envolve uma visão de internacionalização aí também, né? E estamos também esse ano, né, fazendo aí com uma iniciativa estratégica, que a gente já começou isso tudo no ano passado, mas para a gente estar testando mais diretamente, né, o mercado americano, que é um mercado super desafiador, super competitivo. Então, a gente até está com 2 pessoas dentro do mercado lá. A gente até abriu o ano, né, com uma parceria com o Espaço Bibi, né, todo bem, bem legal, umas ativações com consumidores finais lá no District Design, né, de Miami, né, um mall bem importante, foi uma ativação bem legal para a marca lá. Então, a gente está buscando, porque a gente sempre teve distribuidor, mas lá aquela coisa também, né? No mercado também importante, o distribuidor, mas eu só quero trabalhar com esse mix. E
Não, a gente quer trabalhar a marca também, né? Então, passinho a passinho, nós também resolvemos, então, né, desde o ano passado, não, vamos tentar fazer passinho a passinho, mas um trabalho de mais marca, né? E começar aí a trabalhar também diferente aí no mercado americano, né? Não estamos olhando agora, né, volume, né? Mas assim, muito estrutura, canal, né, e tudo mais, né? Então, é um trabalho ainda bem recente, né? Vamos ver se vai, né, no futuro aí a gente ter algum resultado diferente, né? E aqui no Brasil, né, que tem, né, muita também super dinâmico, é o nosso mercado maior, né? A gente aí também tem aí bastante espaço para crescer, né? E estamos testando portfólio diferente, estamos fazendo collab também, né? Para atrair esse consumidor que também quer novidade, né? Então, bastante coisa legal aí. Muito bom. Andréia, super obrigada por nos receber, pela sua conversa muito gostosa. Acredito que nossos ouvintes e quem está assistindo também pelo YouTube vão aprender bastante com essa história tão interessante. Sua história é incrível, né? Parabéns. E para você que nos ouve, eu quero convidá-los a participar da 8ª edição do Top 25 do Franchising Brasileiro, né? Que é a nossa premiação, e do Be Connected, que esse ano faz 15 anos, e a Bittencourt faz 40 anos, então vai ser uma edição muito especial. E a gente quer muito celebrar essas histórias do varejo, do franchising. E muito obrigada, Andréia. Eu que agradeço, uma honra aí poder participar aí desse podcast de uma empresa que a gente admira bastante aí, em consultoria para franquias aí para varejo. Obrigada. E a gente se vê, então, no próximo episódio do Bittencourt Cast.